Como o povo despertou, voltou a falar a Deus, Deus então acorda um homem, desperta um homem por nome Moisés, que estava atrás do monte Horebe, ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente no monte desce um anjo como se fosse um fogo, e a sarça começou a se acender e não se consumia. E Moisés pensou consigo mesmo: eu vou me virar e o meu que está acontecendo. Quando ele pensou em pisar o pé no monte, brado a voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Tirou a sandália dos pés dele e entrou naquele monte. E o Senhor começou a ter um diálogo com Moisés. Olha, Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, eu contemplei sim o sofrimento do meu povo, e com mão forte através de Moisés foi tirado do cativeiro. 40 anos em pleno deserto, mas Deus sustentou, alimentou a nação do deserto. Se o pé crescia, o sapato crescia junto. Se eles cresciam, a roupa crescia junto. Deus quer água, Deus dava água na boca do povo. Deus quer carne, Deus dava carne na boca do povo. Poucos metros para entrar em Canaã, poucos metros para tomar posse da vitória, uns não entraram. Rebeldia, desobediência, entrou sim. Josué, Caleb e os menores de 20 anos de idade. Sai geração, entra geração. Sai geração, entra geração. E todas as gerações que entrava, muitos começaram a se esquecer de Deus, virar as costas para Deus, se curvar diante de outros deuses da idolatria. Mas Deus, pela tua bondade, sempre levantou homens, sempre levantou profetas. Mas bem sabemos que veio o castigo, muitos foram levados para cativeiro. Mas Deus, pela tua bondade, sempre levantou homens, profetas, para entregar a mensagem para o povo de Israel. Mensagem dura, mensagem de exortação, porque Deus não queria perder aquele povo, Deus não queria perder aquela nação. E um desses profetas foi o profeta Ezequiel, quando estava junto ao rio Quebar. Nos dias da Bíblia, Deus desperta o profeta Ezequiel. Capítulo 2 de Ezequiel, o Senhor nos diz, o Senhor nos fala: Ezequiel, põe-te em pé, e eu falarei contigo. E nos diz a Bíblia que o Espírito de Deus entrou no profeta e colocou ele de pé. Ali Deus começou a levantar um instrumento, uma palavra nas mãos dele. E o Senhor disse: filho do homem, eu te constituí, eu te levantei com uma palavra em minha casa, e tu da minha boca vai falar para o ímpio e para o justo se converter dos seus maus caminhos. Se você falar e eles não se converterem dos seus maus caminhos, olha, eu não vou requerer nada de você, mas se tu não falar, o sangue da tua mão não vou requerer. Então o profeta Ezequiel, ele tinha uma responsabilidade em falar para o povo se converter dos seus maus caminhos, porque o povo se distanciou da presença de Deus, estava no cativo, estava agora na Babilônia. Mas quando estava na Babilônia, começaram a sentir saudade de Sião, começaram a sentir saudade de Jerusalém, porque Deus diz a Bíblia no Salmo 137, junto ao rio da Babilônia, nós assentamos em grande Sião, no salgueiro que tinha o meu dela, penduramos nossas harpas, e o povo nos levou cativo, nos pedia uma canção, então nós respondíamos como fomos nós: louvar a Deus, adorar a Deus, estando nós cativos, estando nós em terra estranha. Depois de 70 anos, Deus desperta alguém, Deus acorda alguém, por um ímpio, por nome Ciro, e nos diz a Bíblia que muitos escapam do exílio, escapam do cativeiro. Salmo 126, quando o Senhor trouxe do exílio aqueles que estavam cativos, estavam como se respondam, a nossa boca se encheu de riso, a nossa mente de cântico. Então dizia em gerações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas nos chama a atenção quando todos não vê em Jerusalém. Aquilo que foi louvado, aquilo que foi falado aqui pelo nosso cantor Jefferson, com certeza o semblante do povo caiu, a tristeza em todo o coração do povo, porque os muros estavam caindo e as portas queimadas de fogo. Mas ninguém se purificou naquele momento para colocar os muros de pé. Mas havia em Suzã, Suzã é uma cidade fortificada, monte de Neemias, o tempo rei Artaxerxes, e nos diz a Bíblia que o nome de Neemias, ele foi até Suzã, e Neemias veio do sermão dizer: como estão os judeus que escaparam do exílio? Olha, Neemias, eles estão em grande aflição, porque os muros de Jerusalém estão caindo e as portas queimadas de fogo. Diz-nos a Bíblia que Neemias se entristeceu, mas ele despertou, acordou, foi orar, foi jejuar em prol daquela nação. E o que me chama a atenção mesmo, e na história, os muros foram erguidos, os muros foram sim reedificados. Mas se você ler a Bíblia, em Neemias capítulo 8,
em tempo e fora de tempo, anunciou sobre fé, união, sobre amor. A cidade foi sacudida pela glória de Deus, a cidade foi sacudida pelo poder de Deus. Pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas. A presença de Deus invadiu aquela cidade. Mas por que ele escreve: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Com certeza, no meio da caminhada, o desânimo veio sobre muitos e começaram a perder o primeiro amor, aquilo que está escrito em Apocalipse. Deu porém contra ti que deixasse o primeiro amor. Começaram a perder o primeiro amor, começaram a se esfriar espiritualmente. Então o apóstolo Paulo fala: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. E quando eu pego essa palavra para os dias de hoje, para os dias atuais, para os dias que estamos vivendo, Deus fala comigo, com você: desperta tu que dormes, porque tem pessoas que agora conheceram a graça de Deus, conhecendo o poder de Deus, conhecendo os dons espirituais, conhecendo a presença de Deus, mas estão dormindo espiritualmente. E o Senhor está comigo com você esta noite. Desperta, acorda, desperta, dorme. Desperta. Vamos falar, desperta. Eu lembro segundos. Desperta. Quando eu falo desperta, eu lembro de minutos. Desperta. Quando eu falo desperta, eu lembro de hora. Desperta. Cada vez uma coisa profunda. Eu estava conversando com a minha mãe. Eu disse: mãe, como era antigamente? Ela me falava sobre horas, sobre relógio, filho. Na minha época, época dos meus pais, não tinha relógio. Nós não tínhamos despertador. Como se fazia para acordar cedo? Quando começava a escurecer, a galinha ia pro puleiro e nós poderíamos dormir junto com as galinhas. Mas nós acordávamos, não sabia a hora. Às vezes era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Nós acordávamos primeiro que a galinha, primeiro que o galo. Quando nós acordávamos, depois de muito tempo, o galo começava a cantar. Fazíamos a comida para o almoço, esperava o caminhão passar. E nós ia lá. Aí no almoço a comida estava fria, nós era chamado de Guayaquil naquela época. E nos perdia, olha só, nos perdia o horário. Mas por que, mãe? Porque tinha um som pesado, tinha um som profundo, não acordava e perdia o horário, porque tinha um som profundo. Hoje temos relógio, hoje temos despertador. Vou acordar 7 horas da manhã, vou acordar 5 horas da manhã, vamos para despertar. Mas tem pessoas que não são tão pesadas. O despertador esperto é capaz de jogar o celular para lá, chutar o despertador, quebra, cai. É sono pesado. Você vai entender o mistério. Aleluia. Desperta por quê? Levanta de cruz. Cristo te esclarecer. Tem pessoas que não são leves. Está despertado na presença de Deus faz tempo. Deus fala: é por aqui. Ele é obediente. Deus fala: faz assim. Ele faz.
coração. A serpente quer bagunçar a igreja. O que a serpente lança? Lança ovelha. Se você vê um crente cochilando, a serpente picar, é porque dormiu e lançou o veneno dele. Se vê um crente que gosta de contenda, é porque cochilou e a serpente picou. Se você vê um crente que gosta de fofoca, é porque a serpente picou, lançou o veneno, porque estava dormindo. Mas tem uma diferença entre a serpente picar, um crente vazio e um crente cheio do Espírito. Quando a serpente pica, um crente cheio do Espírito é diferente. O apóstolo Paulo foi picado pela serpente. Muitos diziam, vai morrer envenenado. Essa serpente é venenosa, mas ele lançou a serpente no fogo, porque a serpente não gosta do fogo. Preste atenção, tomara que essa noite era pica, mas não crente que está dormindo, um crente cheio do Espírito, porque a serpente não gosta de fogo, serpente não gosta de fogo, pode lançar na cama, a serpente não gosta de fogo, pode colocar na fogo, a serpente não gosta de fogo, pode colocar na encruzilhada, a serpente não gosta de fogo, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Argastor do Monteiro. Deixa eu falar com o Argastor do Monteiro. Eu já sinto a presença dele aqui. Sinta a graça dele, sinta a presença dele. Eu só acredito que viajar com o irmão, ele 2 horas no volante, 3 horas no volante. Aí eu vi que ele começou a cochilar. E saiu da pista e voltando. Saiu e voltando. De repente eu vejo um carro vindo de frente e de olho aberto. Mas não pode ser. E voltando, eu puxei o volante assim. Ele disse, tá louco? Tô louco não, tu tá dormindo de olho aberto. O que tem de crente dormindo, mas tá dormindo de olho aberto. Ele vem tudo, ele vem na igreja.
que está dormindo, vai correr risco de vir os dois. Alguém pode morrer. Olha só que coisa profunda. Alguém pode morrer. História de duas prostitutas. Primeira Reis, 3, versículo 16. Uma teve um filho, olha só. Coisa linda. Depois de 3 dias, a outra também teve um filho. Não é bonito, não é bonito, que coisa linda. As duas moravam na mesma casa, no mesmo lugar. E não se diz a Bíblia que você gosta de dormir, for dormir, e uma por descuido, ela rolou e matou o filho. A outra acordou, outra de amamentar o meu filho, viu que estava morto, olhou para o lado, pegou o filho. A outra acordou, eu vou dar de amamentar o meu filho. Quando acordou, acorda, estava morto. Começou uma contenda dentro de casa. Foram até Salomão. Salomão, aconteceu assim. É meu filho, não é meu. Houve uma contenda dentro de casa. Está tendo uma briga entre elas. Salomão, pega a espada. Parece que eu vejo a espada afiada. Olha aqui a espada. Vamos cortar no meio. Não é meu nem dela. Aqui não é a mãe. Pode matar. Não é meu, não é dela. Aqui é a mãe verdadeira. Faça isso não. Dá ele vivo para mim. Oh, aleluia. Vou botar ele vivo para mim. Aqui eu vejo 2 igrejas. A igreja que acordou e a igreja que está dormindo. Aqui eu vejo 2 igrejas. A igreja falsa e a igreja verdadeira. Isso aqui parece de verdade, mas é falso, não é verdadeiro. Parece de verdade, mas é de mentira. Quando eu olho para a igreja falsa, eu vejo a mentira. Mas quando eu olho para a igreja verdadeira, eu vejo a verdade. Quando eu olho para a igreja falsa, eu vejo a idolatria. Mas quando eu olho para a igreja verdadeira, eu vejo como se curvando diante de Deus e fez o céu e a terra. Quando eu olho para a igreja falsa, eu vejo Caim. Mas quando eu olho para a igreja verdadeira, eu vejo Abel. Quando eu olho para a igreja falsa, eu vejo pessoas batendo na árvore de Noé, amarrando na árvore de Noé, não dando vida a voz de Deus. Mas quando eu olho para a igreja verdadeira, eu vejo Noé e sua família dentro da arca.
vendo Jesus por 30 glórias de prata. Quando olho para a igreja verdadeira, eu vejo João, o discípulo amado. Quando eu olho a igreja falsa, eu vejo 70 discípulos. Achou o irmão de Jesus duro e ó, se retirar. Mas quando eu olho a igreja verdadeira, eu vejo os que ficou. Jesus vai com eles também. Pode ir. Para onde nós iremos? Aonde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde você vai? Para onde está pensando em ir depois do mundo? Para onde está pensando em ir depois que você entendeu que eles estão lá? Para onde você vai? Ei, para onde nós iremos? Você quer voltar para a esquina? Para onde nós iremos? Vai voltar para a escola? Jamel, Jurema, Três Fazenda, cachaça de Minas, pinga-boquinho, voltar para os bailes, para os forró. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra. Se só o Senhor tem palavra. Se você me levanta a tua mão, se só o Senhor tem palavra, eu sinto a festa dele aqui, eu sinto a presença do Cordeiro aqui. Para onde nós iremos? Não tem atalho, não tem escapatória. Para onde nós iremos? Se só Jesus tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Mas quando eu olho para a igreja falsa, a igreja que não despertou, a igreja que não acordou, eu vejo as 5 vezes poucas. Mas quando olho para a igreja que acordou, é verdadeira, eu vejo as prudentes com as suas lamparinas acesas. Quando eu olho para a igreja falsa, eu vejo um ladrão na cruz do lado esquerdo dizendo: tu não é Cristo? Salva-te e salva nós também. Mas quando eu volto para a igreja verdadeira, eu vejo o outro dizer: você não tem a Deus? Nós que somos dignos de estar aqui, Senhor, lembra-te de mim. Fala para a igreja, fala para dentro. Lembra-te de mim. Que coisa linda. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ouve mesmo. Tu estarás comigo no paraíso. Mas quando eu olho para a igreja falsa, eu vejo a igreja lá do Laodiceia, não é fria, nem quente, está dormindo. Oxalá, se fosse fria ou se fosse quente, mas agora vou comentar na minha boca. Mas quando eu olho para a igreja verdadeira, eu vejo a igreja Filadélfia, ao longe da igreja que está em Filadélfia, escreve: o que é santo verdadeiro tem a chave de Davi, e a ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e diante de ti coloco a porta aberta, agora ninguém pode fechar. Embora tendo pouca força, guardaste a minha palavra, eis que te guardarei. Na hora que
nosso nome é Dr. Jefferson, pode louvar a Deus, pastor Paulinho.